Oi, gente. Daremos continuidade às nossas videoaulas, hoje gravando sobre a parte final do capítulo 7. Então, lá no Meet nós já falamos muita coisa sobre esse capítulo e hoje vamos encerrar com a parte de dissociação iônica. Então, vocês já viram como essas propriedades coligativas se comportam, já viram várias informações. E o que a gente vai observar agora apenas seria essa propriedade coligativa em soluções iônicas. Então, dissociando ela em íons, como ela vai se apresentar. Então, ela pode se apresentar de algumas formas. Primeiro, se dissociando totalmente, ou seja, onde a dissociação ela é 100%. Nesse caso, observa que se eu tenho uma molécula de H2SO4, ela vai dissociar em 2 cátions e um ânion. Se eu tenho 100 moléculas de H2SO4, eu tenho 200 cátions e 100 ânions. Nesse caso, quando eu tenho 100 moléculas de H2SO4, a gente vai ter 300 de íons. A gente tem 300 íons que estão dissociados nessa molécula. A mesma coisa pode acontecer de uma maneira que não é tão perfeita como essa, tá? Então, nesse caso, foi dissociado 100% da molécula. Lembra que essa dissociação é uma dissociação iônica. Observa agora um caso em que não vai haver dissociação iônica. Como é que eu vou saber? Um exemplo que podemos citar seria a dissociação da glicose. Nós sabemos que a glicose é uma substância molecular. Então, quando eu tiver uma molécula antes, vai ter uma depois. Lembra que a substância molecular ela não vai dissolver em água. Então, se eu tiver 100 moléculas, vai continuar sendo 100 moléculas. Não vai haver a presença de íons. Ok? Então, como pode haver ou não essa dissociação, como também pode haver uma dissociação parcial, foi feito uma correção, que é conhecida como fator de correção de Van Hoff, onde ele diz que I, que é o fator de correção, é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde I é o fator de correção, o alfa seria o grau de dissociação e Q seria a soma das quantidades de matérias obtidas. Então, no exemplo, eu tenho um H2SO4, onde alfa é 1 e Q é 3. Substituindo na fórmula, nós vamos ter que 100 partículas dissolvidas vai ser P igual a 100 vezes I, então dá 300. Esse vai ser o número de partículas. No segundo caso, que é o HCl, nós temos alfa igual a 1 e Q igual a 2. Dissociou, ficou H mais e Cl menos. Então, para esse caso, nós temos um I sendo igual a 2. Com I sendo igual a 2, P vai ser igual a 100, que é o número de partículas dissolvidas, vezes I, que é 200. Então, vamos ter 200 como resultado. Na molécula da glicose, como é uma substância molecular, uma partícula vai se dissociar? Não. Então, vai continuar sendo uma partícula. Então, o I vai ser igual a 1. Então, 100 vezes 1 dá 100. E há alguns casos, como esse X2Y3,
onde a dissociação foi só de 50%, só foi a metade, 0,5. O Q vale 5. Quando eu dissociar lá, eu vou ter 2x e 3y. Então dá 5, a quantidade de matéria, a quantidade de íons. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter um I igual a 3. Como nesse caso a quantidade de partículas é 80, então vai ser 80 vezes I, 80 vezes 3, que vai dar 240. E aí nós já vimos as formas de todas as propriedades coligativas. Quando nós correlacionamos a dissolução iônica, quando nós observamos que tem que haver esse fator de correção, então nós teremos que multiplicar esse resultado aí por I. E aí é que a gente vai encontrar o nosso a nossa propriedade coligativa multiplicada pela quantidade de partículas que foram dissolvidas naquela solução. Com isso, podemos observar algumas questõezinhas do livro de vocês. A primeira pergunta: qual é a pressão osmótica do solvente de uma solução de cloreto de sódio, que é o NaCl, na qual estão dissolvidos 5,85 gramas desse soluto em 0,5 litros de água a 27 graus Celsius, dado NaCl igual a 58,5 gramas por mol. Para começar, a gente tem que saber qual é esse valor para o I, né? Nesse caso, fazendo a dissociação, eu sei que o Q vale 2. A dissociação vai ser de 100%, porque a gente tem uma substância que ela é iônica, uma molécula iônica. Faz a substituição do Q e do alfa na formulazinha e acha o resultado sendo igual a 2. Agora que a gente encontrou qual é o fator de correção, vamos encontrar qual é a pressão osmótica para essa solução. Então, a da pressão osmótica, uma das fórmulas é π, que seria a pressão osmótica, igual a molaridade vezes R vezes T vezes I. Fazendo a substituição, nós vamos ter que a pressão osmótica vai dar igual a 9,84 atm. Então, esse seria o cálculo da pressão osmótica. Outro exemplo. Essa é a quinta questão lá do livro, tá? Diz assim: são dissolvidos 1,42 gramas de sulfato de sódio, Na2SO4, em uma quantidade de água suficiente para 500 cm3. Calcule a pressão osmótica do solvente dessa solução a 27 graus Celsius, sabendo que o sal se encontra 95% dissociado. Então, observe que agora o alfa, que é a quantidade daquele soluto que foi dissolvido, agora não vai ser mais 100%, agora vai ser 95%. Então, precisamos determinar o valor de I. Vai fazer a dissociação iônica dessa molécula. Então, Na2SO4, a gente vai ter duas moléculas de Na e uma de SO4. Então, dois íons, juntando, a gente vai ter 3 íons, 3 mol do íons. Então, o Q vale 3. Fazendo a substituição, nós vamos ter que I vai ser igual a 2,9. Substituindo lá na formulazinha de pressão osmótica, nós vamos encontrar o resultado sendo igual a 1,43 atm. Lembrando que nós estamos fazendo o cálculo da pressão osmótica, porque a questão pediu apenas a pressão osmótica, mas dá para fazer o cálculo de cada uma das propriedades coligativas que nós vimos, tá? Então, essa aula de hoje é só para a gente concluir o nosso capítulo. Daí a gente concluiu, respondeu algumas tarefas e na próxima aula lá no Meet a gente tira algumas dúvidas e responde mais algumas questões, tá? Então, até a próxima, bons estudos
e até mais.